Muito bem-vindos a mais um episódio do Privacidade em Foco. Eu sou a Mariana Risse, sou advogada, atuo como encarregada de proteção de dados e também na condução de projetos de adequação LGPD. Fala pessoal, eu sou a Karina Santos, sou advogada, atuo com a Lei Geral de Proteção de Dados, sou certificada no gerenciamento de programas de privacidade e também como DPO. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio número 7. E hoje a gente vai falar de um tema que é extremamente crítico e que é como se fosse assim, um elefante branco no meio da sala. Todo mundo sabe o que acontece, mas ninguém quer falar sobre isso. A gente vai tratar hoje de vazamentos de dados, como identificar um vazamento e como agir diante de um. Para a gente começar, Mariana, eu já quero saber o que é um vazamento de dados, afinal de contas. Pergunta importantíssima. O vazamento de dados, ele é uma espécie de incidente de segurança. E o incidente de segurança é qualquer evento, depende aí do conceito que você preferir adotar, mas pode ser até um evento sob suspeita, ele não precisa necessariamente estar confirmado, né, um incidente de segurança, que comprometa algum dos 3 pilares da segurança da informação, que são confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, o vazamento de dados, ele é um incidente de segurança que compromete a confidencialidade. Então, a gente expõe dados que não necessariamente são só dados pessoais, podem ser dados de negócio, diversas informações, que expõem isso a terceiros que não eram autorizados a ter acesso a essa informação. Legal, então quer dizer que nem todo incidente de segurança é um vazamento de dados? Não, nem todos, todo vazamento de dados vai ser um incidente, mas nem todo incidente é um vazamento. A gente pode ter diversos outros tipos de incidente, como, por exemplo, enviar um e-mail para uma pessoa errada, ou uma queda num servidor. Uma queda num Legal. servidor compromete a disponibilidade da informação, que é um dos pilares da segurança da informação, por exemplo. E por que acontece um vazamento de dados? As causas são inúmeras, assim, vai depender muito da estrutura de cada organização, mas o principal vetor, aí de novo vou falar do nosso relatório da IBM, que eu acho ele fantástico. Inclusive, tá lá no nosso episódio De número número 1, né? 1, É. exato. Quem quiser assistir, volta lá no episódio número 1, que a gente disponibilizou esse relatório que é super legal. É super legal e ele vai se atualizando todo ano, né? Eles calculam o custo médio de um vazamento e, principalmente aqui para o que nos interessa, eles analisam os vetores iniciais, que são as causas iniciais de um ataque ter acontecido, de um vazamento ter acontecido. Então, a principal causa, lógico que a gente tem vulnerabilidades técnicas, então a empresa não estava com um sistema de proteção robusto o suficiente e houve uma vulnerabilidade técnica que foi explorada por um atacante. Mas o principal vetor não é nem esse, que é o que a gente tende a imaginar, né? Ah, foi Aham. culpa do departamento de TI que não implementou as medidas de segurança suficientes. Mas o vetor principal é, sem sombra de dúvida, engenharia social. Então, são as pessoas. O que é essa engenharia social? Engenharia social é quando eles exploram, é um tipo de ataque que explora o ser humano. O ser humano é imediatista, ele fica desesperado, ele se assusta. Então, é como se fosse todo um plano para fazer você, que geralmente é um colaborador da empresa, você tem diversos tipos de ataque de engenharia, mas te colocar numa posição de fornecer dados por entender que aquela é uma situação legítima. Por exemplo, você fornece uma senha, ou paga um boleto, ou toma qualquer atitude que você entende que é legítima naquele momento. Então, geralmente, os ataques de engenharia social, eles vão brincar com o sistema de alarmes das pessoas, né? Então, eles vão falar, eu sou o seu CEO, então cria um e-mail falso lá, eu sou o CEO da empresa e eu preciso que você pague esse fornecedor até hoje, no máximo daqui 1 hora. Pague logo. E aí você tem o desnível, né, de uma pessoa hierarquicamente superior a você te falando. E você tem também esse gatilho de urgência. Então, você coloca a pessoa numa situação de alerta para que ela faça o que você quer que ela faça. E essa engenharia social é uma das causas de vazamento de dados. Um dos principais vetores iniciais. É lógico que o que eu quero dizer com vetor inicial, Cá, é assim, uma vez que um criminoso
consegue uma senha, ou que ele consegue, de alguma forma geralmente é isso, tá, ele consegue uma credencial e aí acessa o sistema. Daí sim, com essa credencial de acesso, são provocadas outras ações, né, o criminoso toma Uhum. outras atitudes, que daí sim, indisponibiliza uma parte do banco de dados, ou eles começam a roubar Hum. outros tipos de informações. Mas o vetor inicial vai ser um funcionário, uma pessoa de Uhum. confiança, ou enfim, alguém que tenha uma informação privilegiada, que abre as portas da empresa sem perceber muitas vezes. E para quem está em casa nos assistindo e ouvindo tudo isso, provavelmente já está ficando assustado, já está falando: "Meu Deus, um vazamento de dados é coisa séria". O que que eles podem fazer para identificar um vazamento de dados? Então, um vazamento de dados, geralmente ele é detectado, né, quando a gente está falando de estruturas menores aqui que são o nosso foco, né, aqui do podcast, geralmente você só percebe quando já aconteceu. Então, já aconteceu porque você perdeu acesso ao seu sistema, entraram lá e mudaram a senha. Por exemplo, quando, as pessoas perdem o acesso às redes sociais, tipo: "Ah, Uhum. perdi o meu acesso ao Instagram". Já aconteceu e o criminoso, né, a pessoa que está tentando, roubar a sua conta, ela já Sim. conseguiu, ela entrou, perdeu tirou o seu acesso, né, mudou as suas próprias credenciais, que isso acontece muito, então a pessoa entra lá, muda a sua senha, muda as configurações, começa a vender coisas pela sua conta. Em estruturas menores, geralmente as pessoas só percebem, o empresário só percebe nesse momento também. Ele só vai perceber quando ele perder acesso a um sistema, ou quando ele começar a perceber que tem transações financeiras, que ele não reconhece, ou quando os clientes começarem a Hum. ligar e falarem: "Olha, eu recebi aqui um boleto que aparentemente é da sua empresa, mas eu já paguei o que eu devia esse mês, já quitei, é estranho, né, tem uma segunda cobrança, essa segunda cobrança é lícita?". Então, é quando o estrago já está mais ou menos feito. Né, lógico que em estruturas maiores a gente tem algumas formas de detectar isso de forma preventiva. Por exemplo, Uhum. você consegue rastrear a localização e falar: "Meu, isso aqui tá estranho, essa localização num outro município, a pessoa não deveria estar conseguindo acessar". Ou você começa a Legal. detectar os sistemas de proteção que está sendo baixado da sua rede, do seu armazenamento em nuvem, está Uhum. sendo feito um download em massa de arquivos e aquilo não estava programado para acontecer. Tá. Então, isso também pode acontecer, mas em estruturas menores é o que eu falei. E essa sua fala me parece que está combinando muito com um dos episódios que nós fizemos falando sobre a importância das pequenas e médias empresas implementarem ali sistemas para gerenciar suas informações e os seus acessos, não é? Com certeza, com certeza. E isso é conectado, né, a você, adotar o mínimo de o básico de segurança da informação, associado a você dar treinamento às pessoas. Então, as pessoas precisam ser capazes, para evitar, vazamento de dados, né, precisam ser capazes de, identificar um e-mail suspeito, identificar um remetente esquisito, Uhum. ficar mais alerta diante de uma situação que esteja mexendo com algum desses gatilhos. Então, o gatilho de Uhum. hierarquia, né, então o seu chefe que, sei lá, nunca fala com Como aquele exemplo que você. você deu, né, da Exato. pediu para pagar um boleto imediatamente. Imediatamente, então, ou lida ou a pessoa fala que precisa fazer determinada atitude hoje, porque senão vai sofrer uma consequência negativa. É muito parecido com o que a gente acaba recebendo na nossa esfera pessoal. Então: "Ai, os Aham. seus pontos do cartão vão vencer", ou "Foi feita uma compra", né, aquelas mensagens simuladas dos É, bancos, "Foi feita uma compra de R$ 100.000 no seu cartão". para confirmar, É, digite o seu CPF. exatamente. Não faz Então tudo isso sentido. a gente tem que, prestar atenção, né. O que Legal. também a gente sempre costuma dar de dica são aqueles endereços, os remetentes dos e-mails, né. Uhum. Então recebi um e-mail de mim mesma, ou, recebi um e-mail, ao invés de ser privacidade em foco, arroba Uhum. qualquer coisa, vai ser privacidade foco, por Por falar em exemplo. dicas, você está dando aí algumas dicas, tem algum passo a passo que a gente consegue mostrar para o pessoal, falar para quem está em casa, para que eles acompanhem, não sei, consigam detectar, consigam agir? O muito importante, né, eu identifiquei um vazamento, eu Uhum. preciso, não só para fins de depois mitigar uma responsabilização, como também para, de fato, lidar com aquela situação, a primeira coisa que tem que fazer é entender Uhum. quais informações foram comprometidas. Então, aconteceu um incidente, beleza. Quais informações foram comprometidas? Tem dado pessoal envolvido? Sim, não, porque não necessariamente vão ser só dados, né, pessoais, podem ter uma série de informações de negócio, informações Informações de importantes, né, de faturamento, exato. faturamento, é Pedidos verdade. que estão aguardando pagamento, pedidos que precisam ser despachados, quando a gente tá falando, por exemplo, de um Uhum. e-commerce, sabe.
Lista de fornecedores, que às Lista. vezes é algo super sigiloso para um negócio, né? Exato, exatamente. Então, a primeira coisa é identificar o que foi comprometido e em Legal. qual extensão. Aí, se a gente estiver falando de dado pessoal, que tipo de informação foi comprometida? Então, Uhum. e-mails, CPFs ou CNPJs, ou histórico de compras dessa Tá. galera, ou que mais que pode ter? Os endereços, né, das pessoas. O Das que foi pessoas. comprometido? Beleza. Aí eu identifiquei ali, fiz uma Uhum. investigação interna, identifiquei o que foi impactado. Aí eu preciso começar a tentar solucionar aquilo e registrando tudo isso. Ó, a gente fez esse relatório, isso daqui foi o que aconteceu, a gente tem tal e tal prova. Como medida de ação, como plano de ação, a gente vai, vou contratar um seguro cibernético para os titulares que foram afetados, ou eu vou implementar uma medida mais robusta de segurança aqui, 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 vou colocar um firewall, eu vou atualizar meu antivírus, eu Uhum. vou atualizar todos os sistemas porque eles estão desatualizados. Fazer isso de forma proativa é muito Legal. importante, com os logs das datas em que isso foi feito, sabe? Porque daí, mais pra frente, se suponha que você aconteceu um vazamento dentro da sua empresa e uma pessoa foi efetivamente afetada por aquilo e consegue ligar que a culpa foi sua porque foi a sua empresa que vazou. Ela pode entrar com uma ação judicial e aí no judiciário ou perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você vai apresentar essas provas para mitigar a sua condenação, se esse for o caso, né? Se esse for o caso. Como a gente sempre bate nessa tecla aqui, a LGPD é uma lei muito procedimental. Então, tudo que você conseguir produzir de prova a seu favor, de que, olha, me preocupei em contratar um seguro para as pessoas, me preocupei em contratar uma investigação para entender exatamente o que aconteceu. Eu entrei em contato de forma proativa com esse titular para deixar ele avisado de que isso poderia acontecer. Uhum. É por esse motivo, por exemplo, Cá, que a gente direto, se você abrir aplicativos de banco ou entrar em sites de grandes empresas, eles já foram vítimas de ataques ou tentativas de ataques, e eles disponibilizam cartilhas ou ficam falando: olha, o banco não entra em contato, a loja não entra em contato e não solicita sua senha por telefone, você nunca vai precisar digitar seu CPF num campo X. Essas medidas de informação, né? Esse essa, proatividade das empresas em dizer: "Ó, Uhum. isso aqui é golpe", é porque elas podem ser responsabilizadas, né, se elas não forem transparentes com os titulares. Então eu acho que o passo a passo seria esse: primeiro identificar a extensão, Perfeito. tentar mitigar e produzir um relatório de tudo que tiver sido feito. E lembrando que para que as empresas consigam identificar a extensão desses danos, elas têm que ter um mínimo de gestão sobre os dados, sobre os ativos que elas possuem, né? Então, você, pequeno, médio empresário que nos assiste, que faz parte aqui do nosso podcast, lembre-se sempre que fazer gestão dos dados aí na sua empresa é uma questão que vai estar diretamente relacionado à sua reputação e à qualidade do seu serviço. E agora você mencionou aí na sua fala um ponto que me chamou bastante atenção, que foi sobre notificar, reportar. Para quem que o empresário tem que notificar um incidente de segurança? O que a LGPD traz pra gente é bem específico, inclusive eu acho que vale um episódio só pra falar disso, né, porque a ideia o escopo desse programa é a gente dar uma pincelada só do que fazer e como identificar. Mas dependendo da situação, você vai precisar notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os titulares também. Então você vai ter que enviar comunicações, aquela comunicação constrangedora de: olha, a gente foi vítima de um ataque cibernético, identificamos que foram comprometidas tais informações. A mesma coisa pode ser que você precise fazer, eh, reportar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas é uma análise casuística. Legal. E é relevante também a gente falar dos processos judiciais, né? Porque não para por aí, só na notificação para a autoridade, que já é o que já poderia gerar multa, que já poderia gerar sanção, uma série de prejuízos, mas esses vazamentos de dados também podem gerar o dever de indenizar, né? Podem gerar processos de responsabilização, não é? Perfeito, Cá, é assim. A gente tem, assim como acontece com qualquer agência reguladora, por exemplo, com a Comissão de Valores Mobiliários, a Anatel, a Anvisa, essas agências reguladoras, autarquias, enfim, elas têm competência de fiscalização. E, e elas podem fiscalizar, elas têm autoridade para isso. Então, existe um tipo de responsabilização que vai acontecer na esfera administrativa, que são os processos internos dessas agências reguladoras, órgãos fiscalizadores.
Isso é uma coisa, a responsabilização administrativa, e outra coisa é a responsabilização judicial. Então, se você tiver um processo administrativo ajuizado contra você pela autoridade, você pode ser condenado a sanções administrativas, que são as que Uhum. estão previstas no rol da LGPD. É um rol taxativo, então são aquelas sanções que a gente sempre fala, de multa, advertência, publicização, né, do incidente. Judicialmente, a gente está falando do dever de indenizar. E aí você pode indenizar se a pessoa. Você pode ter a obrigação de indenizar se a pessoa sofreu um prejuízo material ou se ela Uhum. sofreu um dano moral. Né? Existem casos em que o vazamento pode ser um ataque grave à esfera íntima da pessoa. Né? Imagina, por exemplo, se você tem resultados de exames vazados, né? Isso pode afetar significativamente o foro íntimo da pessoa e ela pode ter direito a cobrar dano moral. Então, uma coisa é a sanção administrativa, outra coisa é a sanção judicial. Elas não se confundem. Então, você pode sofrer As as duas duas ao ao mesmo mesmo tempo. tempo E também elas se somam, né? Elas não é porque você já foi condenado na esfera administrativa que que vai que isso vai ter impedir. uma atenuante na sua esfera judicial. Então, Olha só. você pode ter um processo administrativo ajuizado contra você pela autoridade e, em paralelo, um processo judicial. Olha só, se isso aí já não é motivo para você investir em segurança da informação, cuidar da privacidade dos seus clientes e fazer a gestão dos dados da sua empresa, eu já não sei mais como te convencer. Porque a Mariana acabou de trazer aqui uma informação de que você pode ser responsabilizado tanto na esfera administrativa, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quanto pelo Judiciário e ainda por outros órgãos. Olha só, pela mesma ação. Então, um vazamento de dados, por exemplo, pode gerar tudo isso de prejuízo. E por falar em prejuízo, como é que esses empresários podem evitar prejuízos futuros, hein? É o que você já falou, Ká, assim, Uhum. é fazer uma gestão mínima da segurança da informação, que é o episódio específico que a gente já trouxe esse assunto, e se preocupar minimamente com o ativo intangível, né, que é essencial para o seu negócio. Então, as informações, elas são um ativo intangível que a gente, porque hoje a gente usa a nuvem, eu acho que isso fica num plano um pouco abstrato para o empresariado, sabe? É Uhum. como se não estivesse ali. Então, eu me preocupo, por exemplo, em trancar a porta, Uhum. quando eu saio, volto pra minha casa e fecho a empresa, eu tranco a porta, fico preocupada, eu me preocupo, por exemplo, com a minha senha do banco. Mas todo o Ok. resto de informações que tem o mesmo potencial de causar um prejuízo material, além de reputacional, eu não me preocupo com isso. Então, como se prevenir, né? Como evitar prejuízos? Fazendo Uhum. uma gestão mínima do seu ativo, certo? Eu, E, eu acredito que não tem como fugir disso. e tem um ponto que acho que é relevante a gente lembrar também que ninguém tá imune, né? Exato, como a gente já falou também em outros episódios, tamanho não é documento. Não é documento. O, Exato. o último episódio a gente falou muito disso, pessoal, que tamanho não é documento. O incidente de segurança acontece para o grande, para o pequeno, para o médio, para todo mundo. O que vai fazer a diferença é como você se comporta diante desse problema que acabou de acontecer, o que você fez de forma preventiva para que ele não aconteça e o quanto o seu time está preparado para, na hora que o problema estourar, você saber lidar e contornar ele da melhor forma possível. Isso Chegamos ao aí. fim do nosso episódio, né? Exato, pessoal. Então a gente se vê no próximo episódio. Se você curtiu esse episódio, não deixe de deixar o seu joinha aqui, de ativar o sininho pra gente, né, sempre conseguir manter esse canal ativo de comunicação entre nós. E compartilha com um amigo empresário que precisa saber Uhum. disso. Ou é algum gestor de empresa que essa informação com certeza vai ser útil pra ele. Esse foi o nosso episódio número 7. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até, pessoal.